Existe uma planta tão antiga, tão poderosa, que foi reverenciada por xamãs, místicos e mestres espirituais através dos tempos. Uma planta que conecta o físico ao metafísico, desbloqueando dimensões ocultas da consciência, a cannabis. Uma planta medicinal que detém a chave para desbloquear reinos mais elevados de autodescoberta. É mais do que uma planta. É um espelho que reflete a busca da humanidade pela transcendência, prazer e cura. A cannabis encontrou representação simbólica em numerosas tradições e textos sagrados, muitas vezes velada em alegoria ou entrelaçada com práticas ritualísticas. No Atharva Veda da Índia Antiga, a cannabis é referida como uma das 5 plantas sagradas e descrita como protetora contra o mal e fonte de alegria. A planta é chamada Vijaya, que significa vitória, simbolizando o triunfo sobre o sofrimento e um portal para experiências divinas. Em certas interpretações dos Tantras, a cannabis está ligada a Shiva, a divindade ascética meditativa no hinduísmo. O uso de bhang, uma preparação de cannabis, durante os festivais de Shiva, simboliza a dissolução do ego e a comunhão com o divino. A cannabis é vista não como um mero intoxicante, mas como um meio sagrado para transcender os apegos terrenos. Em tradições xamânicas, particularmente na Ásia Central e na Sibéria, acredita-se que a cannabis representa o eixo cósmico, conectando o submundo, o reino terreno e os céus. Sua fumaça, subindo aos céus, é vista como uma oferenda e uma ponte simbólica entre os planos material e espiritual. A cannabis tem sido considerada há muito tempo uma substância liminar, uma ponte que ajuda o buscador a atravessar a fronteira entre o mundano e o místico. Suas propriedades psicoativas permitem que a mente entre em estados alterados de consciência, tornando a planta um instrumento para explorar realidades não ordinárias. O reino físico é caracterizado pelas limitações dos sentidos e do ego, enquanto o reino metafísico encarna as dimensões invisíveis da existência, a consciência universal, os fluxos de energia e o divino. A cannabis, quando usada com intenção, dissolve barreiras mentais e sintoniza o praticante com frequências mais sutis, semelhante a como um diapasão traz harmonia a vibrações dissonantes. Este efeito de ponte é particularmente enfatizado em práticas místicas, onde a cannabis atua como um removedor de véus. Sua capacidade de aquietar a mente analítica permite experiências diretas de verdades metafísicas que são frequentemente obscurecidas por padrões de pensamento habituais. No entanto, isso requer atenção plena. Sem o devido ancoramento, a cannabis pode sobrecarregar ou distorcer essas experiências. Rituais antigos frequentemente utilizavam a cannabis por suas propriedades psicoespirituais, enfatizando seu papel como facilitadora de experiências sagradas. Nas tradições védicas, o soma, uma bebida mística, é central nos rituais descritos no Rig Veda. Embora a composição exata do soma seja desconhecida, alguns estudiosos especulam que a cannabis era um ingrediente-chave. O soma era reverenciado por sua capacidade de conectar os humanos com o divino e de conceder discernimento, vitalidade e transcendência. A preparação moderna do bhang remonta a essas práticas antigas. Feito misturando folhas de cannabis com leite, o bhang é consumido durante festivais como Holi e Shivaratri, para honrar o Senhor Shiva, o asceta supremo. Os devotos acreditam que o bhang ajuda a emular o estado de bem-aventurança meditativa de Shiva, desapegando-os das preocupações mundanas e sintonizando-os com o ritmo cósmico. Na Sibéria, os citas, uma tribo nômade, usavam cannabis em seus rituais funerários, queimando-a para guiar a alma do falecido ao mundo espiritual. Xamãs, intermediários espirituais, usavam a fumaça da cannabis para entrar em transes, comungar com espíritos e recuperar partes perdidas da alma. Em tradições sul-americanas, a cannabis frequentemente acompanha cerimônias de ayahuasca, aumentando a receptividade dos participantes a visões espirituais. O xamã pode combinar cannabis com outras ervas,
para facilitar a purificação, orientação ou cura. Na espiritualidade Rastafari, a cannabis é vista como a erva sagrada mencionada na Bíblia. Os praticantes citam passagens como o Salmo 104:14. Ele faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para legitimar seu papel sagrado. Para os Rastafaris, fumar cannabis não é recreativo, mas um ato de devoção espiritual, uma forma de comungar com Jah, Deus, e meditar sobre verdades divinas. Na Bíblia, referências a óleos de unção contendo canebosm, frequentemente traduzido como cálamo aromático, podem sugerir o uso de cannabis em contextos ritualísticos. Os estudiosos debatem essa interpretação, mas a ideia destaca o papel da planta como um meio para experiências transcendentes. Na poesia mística, as plantas são frequentemente retratadas como mensageiras carregando segredos divinos. A cannabis, com suas propriedades psicoativas únicas, é vista como uma mensageira verde, capaz de despertar aspectos adormecidos do eu e facilitar a comunicação direta com o divino. A cannabis contém canabinoides como THC, tetrahidrocannabinol, e CBD, cannabidiol, que interagem com o sistema endocannabinoide do cérebro. Este sistema regula o humor, a percepção e até mesmo o senso de tempo, atuando como uma ponte entre o cérebro físico e os aspectos etéreos da consciência. Quando consumida em contextos sagrados, a cannabis se torna uma porta, um portal que altera a vibração de alguém. Místicos tradicionais descrevem isso como sintonizar-se com uma frequência mais alta. Usuários relatam sensações de fusão com a consciência universal, percepção de interconexão e uma consciência aguçada de si mesmos como seres energéticos. Mas como é realmente esse estado alterado? O tempo desacelera ou até cessa de existir, ecoando os estados atemporais descritos na meditação profunda ou samadhi, absorção espiritual. Isso permite um foco intenso no momento presente, onde insights profundos frequentemente surgem. As cores se tornam vívidas, os sons ressoam profundamente e as experiências ordinárias são transformadas em encontros sagrados. Essa consciência sensorial aguçada espelha o objetivo do místico de ver o divino em todas as coisas. A cannabis pode aquietar o crítico interno, dissolvendo temporariamente as barreiras do ego. Este estado cria espaço para a humildade, unidade e o sentimento de ser parte de algo maior, um vislumbre do divino. A cannabis pode aprofundar a meditação ao silenciar a tagarelice incessante da mente. A planta incentiva o foco no momento presente, permitindo que os praticantes explorem suas paisagens interiores. No entanto, não é um substituto para a prática disciplinada. Em vez disso, atua como um catalisador, abrindo portas pelas quais o buscador deve caminhar conscientemente. Os insights obtidos sob a influência da cannabis podem ser profundos, mas devem ser examinados criticamente. Nem todas as visões são verdades espirituais. Algumas podem ser projeções do subconsciente ou distorções da realidade. O verdadeiro crescimento espiritual reside na integração dessas experiências na vida diária e no discernimento do insight genuíno da ilusão. Disse que a cannabis influencia o corpo sutil, particularmente os chakras ou centros de energia. Frequentemente, ela aumenta a atividade nos chakras superiores, como o terceiro olho, Ajna, e o chakra da coroa, Sahasrara, que estão associados à intuição e à conexão cósmica. No entanto, o uso excessivo pode desancorar o praticante, levando a desequilíbrios nos chakras inferiores que governam a estabilidade e a saúde física. A energia Kundalini, descrita como uma serpente enrolada na base da espinha, pode ser estimulada pela cannabis. Essa estimulação, no entanto, deve ser abordada com cautela. Se o corpo e a mente não estiverem preparados, o rápido aumento da energia Kundalini pode levar a experiências avassaladoras, como ansiedade ou desconforto físico. Quando usada com sabedoria, a cannabis pode ajudar a liberar bloqueios,
permitindo que a energia flua mais livremente. Antes de aprofundarmos, pause por um momento. Por favor, inscreva-se e ative as notificações. Curta esta postagem e compartilhe com quem precisa ver. A cannabis tem sido usada por séculos como um remédio natural para a dor. Suas propriedades anti-inflamatórias a tornam eficaz para condições como artrite, enquanto seus efeitos analgésicos proporcionam alívio de enxaquecas e dor neuropática. Para praticantes espirituais, esse alívio físico permite que se concentrem mais profundamente em seu trabalho interior. A cannabis pode aliviar sintomas de ansiedade, depressão e TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, modulando as respostas ao estresse. Para aqueles que lutam com problemas de saúde mental, ela oferece uma sensação de calma que cria espaço para cura e introspecção. A cannabis demonstrou aumentar a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais. Isso a torna uma ferramenta poderosa para a exploração criativa, resolução de problemas e insights espirituais. A cannabis dissolve as rígidas fronteiras da percepção, fomentando um senso de unidade com o universo. Essa consciência expandida permite que os praticantes vejam além da dualidade e experimentem a interconexão de toda a vida. Ao aquietar o ego, a cannabis facilita uma empatia e compaixão mais profundas. Essas qualidades são essenciais para o crescimento espiritual, pois alinham o praticante com frequências vibracionais mais elevadas de amor e compreensão. A cannabis suaviza temporariamente o ego, permitindo profundas realizações espirituais. No entanto, o verdadeiro desafio reside em sustentar essas realizações sem depender da planta. A cannabis frequentemente atua como uma chave para o subconsciente, desbloqueando emoções e memórias reprimidas. Isso pode levar à catarse emocional e à liberação de bloqueios energéticos. Sob a influência da cannabis, muitos sentem uma conexão aguçada com o mundo natural. Isso aprofunda a reverência pela terra, alinhando o praticante com a consciência ecológica e a harmonia espiritual. A cannabis incentiva a introspecção, levando os buscadores a explorar questões profundas sobre existência, propósito e a natureza da realidade. Essas investigações são a base do crescimento espiritual. A cannabis é frequentemente usada para aliviar a dor emocional ou física, mas isso pode se tornar uma muleta. Ao entorpecer o desconforto, os usuários podem evitar confrontar e curar questões subjacentes, atrasando o crescimento genuíno. Alguns indivíduos usam cannabis para criar a ilusão de progresso espiritual, contornando o trabalho árduo de autoexame, disciplina e cura. Este trabalho de sombra, ou confronto com os aspectos mais sombrios do eu, é essencial para uma transformação duradoura. Embora a cannabis possa fornecer acesso temporário a estados mais elevados de consciência, o uso repetido como forma de escapismo leva à inércia espiritual. A verdadeira iluminação requer integração, aplicando os insights obtidos em estados alterados à vida cotidiana, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. O uso excessivo pode levar a retornos decrescentes, à medida que a busca por experiências místicas cada vez mais profundas ofusca a prática fundamentada de viver em alinhamento com os princípios espirituais. Estudos científicos confirmaram a eficácia da cannabis no manejo da dor crônica, ansiedade, epilepsia e outras condições. Essas descobertas validam seu uso medicinal, ao mesmo tempo em que destacam a importância da dosagem adequada e supervisão. A pesquisa também enfatiza os riscos potenciais do uso pesado, incluindo declínio cognitivo, dependência e problemas de saúde mental. Esses insights ressaltam a necessidade de consumo consciente, especialmente em contextos espirituais. As tradições antigas frequentemente intuíam os benefícios e riscos da cannabis, prescrevendo-a para rituais ou condições específicas. A ciência moderna complementa esses insights, explicando os mecanismos subjacentes aos seus efeitos.
O uso recreativo da cannabis frequentemente diverge de seu propósito tradicional como planta sagrada. Sem a intenção adequada, o potencial espiritual da cannabis pode ser negligenciado, reduzindo-a a um mero intoxicante. A experiência mística induzida pela cannabis nem sempre é de clareza. A planta pode levar ao que alguns professores espirituais chamam de falsas revelações ou miragens espirituais. Estas ocorrem quando a mente cria ilusões convincentes, confundindo-as com insights profundos. Experiências autênticas frequentemente trazem paz profunda, humildade e sabedoria. Estes momentos são acompanhados por um senso de clareza fundamentada e alinhamento com verdades universais. A cannabis pode exagerar medos, delírios ou fantasias, levando a interpretações equivocadas de si mesmo ou do divino. A mente não treinada pode lutar para discernir entre o insight genuíno e as projeções de seu subconsciente. Ensinamentos místicos frequentemente enfatizam a importância da integração, trazendo as lições de estados alterados para a vida cotidiana. Sem isso, a cannabis pode simplesmente se tornar uma fuga passageira em vez de uma professora transformadora. Do ponto de vista do yoga e do trabalho energético, a cannabis interage com o corpo sutil, especificamente os chakras e os nadis, canais de energia. Muitos usuários relatam intuição aguçada e experiências visionárias. Isso se alinha com a ativação do chakra Ajna, terceiro olho, que governa a visão interior e o insight. A cannabis pode fomentar sentimentos de compaixão, amor e empatia, dissolvendo temporariamente as barreiras entre si e os outros. A cannabis pode despertar a energia Kundalini latente na base da espinha, levando a sensações de calor, vibração ou mesmo estados espontâneos de bem-aventurança. No entanto, se usada imprudentemente, pode perturbar o fluxo natural dessa energia, levando a desequilíbrios ou instabilidade emocional. O uso consciente da cannabis começa muito antes da primeira inalação ou gole. A preparação sagrada transforma um ato casual em um ritual espiritual, alinhando a intenção do usuário com a energia intrínseca da planta. Este passo cria a base para uma experiência profunda e significativa. Comece definindo uma intenção clara. Pergunte a si mesmo: por que estou usando cannabis? Essa intenção atua como uma bússola, guiando a experiência e ancorando você no propósito. Muitas tradições antigas tratam a cannabis como um ser sagrado, não meramente uma substância. Antes de usar, segure a planta em suas mãos. Ofereça gratidão e peça silenciosamente para que ela o ajude em sua jornada espiritual. Alguns praticantes cantam, rezam ou meditam sobre a planta, infundindo-a com sua energia. Incorpore objetos sagrados em seu ritual, cristais, incenso ou um pequeno altar. Esses símbolos criam um ambiente de santidade e amplificam o campo energético ao redor da prática. O ambiente em que a cannabis é consumida influencia grandemente a experiência. Selecione um local tranquilo, limpo e imperturbado, seja um local isolado ao ar livre na natureza ou com velas. A cannabis é uma faca de dois gumes. Seus benefícios dependem da moderação consciente e autoconsciência. O uso excessivo ou a dependência da planta pode levar à estagnação ou dependência, minando o crescimento espiritual. Em contextos espirituais, menos é frequentemente mais. Uma pequena dose pode abrir a mente enquanto mantém a clareza, enquanto o consumo excessivo arrisca sobrecarregar o usuário com ruído e confusão desnecessários. O propósito final de qualquer estado alterado é a transformação. As revelações obtidas durante experiências induzidas pela cannabis têm pouco valor se não forem integradas à sua prática espiritual diária. Após cada sessão, reserve um tempo para anotar seus pensamentos, visões ou emoções. Este processo ajuda a ancorar experiências abstratas em insights tangíveis. Com o tempo, essas reflexões se tornam um mapa de sua jornada espiritual.
Consumir uma pequena refeição nutritiva após a sessão pode ajudar a equilibrar a energia do corpo e reintegrar os reinos físico e espiritual. Se você ficou até aqui, está pronto para o próximo passo em sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir.